Olá, a partir de agora você entra em conexão com o Legislativo Paulista. Esse é o programa Conexão Legislativa e hoje eu recebo aqui na Rede Alesp o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, seja muito bem-vindo a este Conexão Legislativa. Eu começo perguntando, né? O governo do estado elaborou o Plano São Paulo e o estado está fazendo a retomada gradual das atividades. Como o senhor tem visto esse cenário? Qual que é a sua opinião, deputado? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guga, pelo convite para participar do programa Conexão. Olha, eu vejo com muita preocupação e com muito assombro essa decisão do governo estadual em fazer essa flexibilização, essa abertura, principalmente num pior momento, quando o número de mortes aumenta cada vez mais no estado de São Paulo e no Brasil. São Paulo já tem mais de 10 mil pessoas mortas. E o Brasil já é o segundo país do mundo em número de pessoas mortas pelo coronavírus. Nós vamos já para mais de 45 mil pessoas mortas. É grave a situação, nós já estamos chegando a 1 milhão de pessoas contaminadas, então isso só aumenta. E no pior momento, o governo estadual, o governo Dória, resolve do dia para a noite, porque há uma semana atrás ele ameaçava lockdown, ele falava que ia endurecer, e do nada, de repente, ele flexibiliza, inclusive contrariando os conselhos, as orientações de sanitaristas, de médicos, inclusive de alguns que fazem parte até mesmo da sua equipe. Então é muito grave. Eu ouvi outro dia um depoimento do Dimas Covas, que é do Instituto Butantan. Ele fez críticas a essa abertura e ele estava no grupo de contingência do governo Dória. Então é muito preocupante, eu vejo com muita preocupação. Eu vejo que o governo está aderindo à tese bolsonarista e está cedendo à pressão do poder econômico, ao poder do lucro, e, sobretudo, dos grandes comerciantes do estado de São Paulo, dos grandes empresários e também dos interesses de prefeitos que querem se reeleger, estão preocupados com a reeleição e não querem mais o fechamento do comércio. Mas essa é uma posição criminosa, porque milhares de pessoas vão morrer por conta dessa decisão. As ruas já estão cheias, o metrô, os ônibus, os trens da CPTM, shoppings abertos, a 25 de março está aberto o comércio de rua. É muito grave essa situação, não era o momento de flexibilizar. O governo falha e falha gravemente quando ele adere à tese já, como se não bastasse já o governo genocida do Bolsonaro, que já estimula, né, a sabotagem ao isolamento social. Agora nós temos o governador que cede de uma forma covarde a essa lógica. Agora, deputado, é importante, né, dentro ainda desse contexto do Plano São Paulo, as consequências, talvez muito mais casos, muito mais mortes, e talvez o senhor acha que pode acontecer um lockdown mais para frente como medida extrema pela questão de ter reaberto antes? O senhor acha que a gente corre esse risco? Eu acho que sim, é uma possibilidade muito alta, até porque várias cidades que fizeram isso, e vários países que fizeram o que o Dória está fazendo aqui, voltaram atrás, porque explode o número de mortes, de contaminação, que é óbvio. É só qualquer pessoa ir agora passar na 25 de março, na Santa Efigênia, no centro da cidade, num shopping center, que vai perceber, é tão óbvio, né? Mas o governo, me parece que tem compromisso com o lucro dos grandes empresários e coloca a população num risco muito grande. Vai ser um verdadeiro genocídio que vai acontecer aqui em São Paulo. Eu quero também, todos nós queremos voltar, nós queremos trabalhar, ir às ruas, mas nós queremos ir com vida, com responsabilidade. Agora, o governo deveria, ao invés de flexibilizar, ajudar os desempregados, os trabalhadores informais com crédito, ajudar os comerciantes, dando crédito a eles, dando também uma espécie de indenização. O governo do estado tem dinheiro. O estado de São Paulo é o estado mais rico da América Latina, nós temos recursos, e o estado não investiu nessa proteção social, nem dos trabalhadores e nem desses
pequenos empresários que poderiam ser socorridos também, microempresário, os pequenos e médios comerciantes poderiam ser todos amparados para atravessar a pandemia. Então, se isso tivesse sido feito já antes, nós já teríamos saído desse processo. Daí sim, nós já estaríamos retomando as atividades como os outros países, inclusive da América do Sul, aqui da América Latina e da Europa, que estão voltando aos poucos, mas eles fizeram a lição de casa. Isolamento social radical com proteção social. Proteção social significa o Estado investindo recursos para proteger a população. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa recebe $1.200 por mês para ficar em casa. A Argentina tem proteção social, todos os países do mundo estão investindo nisso. São Paulo não só falou, fica em casa, mas fica em casa não é assim. Você tem que ter um aparato econômico para segurar a população, para dar a elas condições essenciais de alimentação, que ela tenha acesso a produtos de higiene, e o governo estadual não fez, não investiu um centavo na proteção social. Agora, deputado, é interessante, né? Por exemplo, seu mandato é voltado aí para as questões da educação, o senhor é oriundo da área de educação. Como o senhor vê aí a retomada das escolas? Existe um movimento das escolas particulares querendo também essa pressão para que se retomem as aulas. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? E o que pode ser feito também com essa questão das pressões, né? Olha, Guga, todos nós queremos voltar às escolas, os professores querem voltar, os alunos, as famílias, os gestores, é o nosso objetivo central, voltar às aulas, mas nós queremos voltar, como eu disse, vivos, nós não queremos morrer, então não adianta nada voltar e ocorrer um grande processo de contaminação, porque os alunos podem não ser afetados muito diretamente, embora haja uma polêmica em torno disso, de crianças que estão morrendo também, mas essas crianças, com certeza, contaminarão os seus pais, os seus avós, os seus tios, os seus vizinhos e os professores. Então, nós vamos ter uma morte em massa de professores, de servidores da educação e de famílias. Então, é perigoso voltar agora. Nós não temos um prazo para volta, porque a situação continua muito grave no Brasil e, sobretudo, aqui no estado de São Paulo, mas nós queremos voltar, logicamente. Né? E a Secretaria da Educação, infelizmente, ela não tem um programa também para que as escolas possam atravessar esse período com o mínimo de dignidade, com o mínimo de planejamento. O que a Secretaria faz é um verdadeiro processo para inglês ver, para dizer que os alunos estão tendo aula, só que nem 30% dos nossos alunos conseguem acessar as redes sociais, os computadores, os aplicativos da Secretaria da Educação. E mesmo que tivessem acesso, teriam dificuldades, porque as pessoas estão, principalmente os nossos alunos, Guga, são alunos da periferia, alunos que moram em comunidades, alunos pobres, que estão vendo seus familiares morrerem sem atendimento médico. As famílias dos nossos alunos estão morrendo em casa por falta de hospitais, de atendimento. Então há uma tensão, as pessoas não sabem se vão ter alimento no dia seguinte, as pessoas não têm mais empregos, não têm proteção social alguma, então as pessoas estão preocupadas com a sua sobrevivência, com a alimentação, com a fome e com a morte por conta do vírus. Ou ela morre de fome ou ela morre com o vírus. Né? Essa é a tensão das famílias dos nossos alunos, e muitos alunos nem têm essas famílias organizadas, idealizadas pela Secretaria da Educação, não tem os espaços para estudar, não tem acesso a computadores, a banda larga, não tem acesso a celulares inteligentes que possam trabalhar com esses aplicativos. Todas as pesquisas mostram isso, que uma pequena parcela da rede pública de ensino consegue acessar. Então, tem um processo de exclusão de quase 70% dos nossos alunos nesse processo. A secretaria, então, fica pressionando os professores, pedindo que os professores façam relatórios, que cumpram burocracias desnecessárias, que deem provas para os alunos, mas como dar prova para os alunos se eles não conseguem acessar? 70% da rede não acessa, como que você vai avaliar os alunos? No momento como esse não se faz prova, é um absurdo total. Nós temos que estar, sim, próximos dos nossos alunos, prestando solidariedade a eles, ajudando os nossos alunos a enfrentar é uma guerra. Essa pandemia é uma verdadeira guerra
e os alunos precisam de apoio, as suas famílias também. Esse é o momento de orientar os alunos, ser solidários a eles, orientá-los, por exemplo, a buscar a renda básica do governo federal, enfim, buscar formas de sobrevivência nesse momento tão difícil da história do Brasil. Mas ficar dando prova, ensinando para o aluno equação de segundo grau, para uma minoria só, porque a maioria não consegue acessar, e estressando os profissionais da educação, que estão estressados, estão ficando adoentados por tantas exigências burocráticas desnecessárias e ridículas da Secretaria da Educação. Deputado, é interessante, né, esse assunto que o senhor acaba de comentar e eu peço até que o senhor se estenda um pouco na questão dos servidores da educação, que o senhor diz aí que estão estressados, estão atarefados, né? E eu gostaria que o senhor comentasse outro ponto desse tema também, é os pais e as mães que voltam a trabalhar e não têm onde deixar seus filhos, né? Isso é um outro problema que está sendo gerado no estado de São Paulo, né? Então, com os servidores, Guga, da educação, há um drama também. Tem essa sobrecarga de trabalho que afeta todos os servidores, os gestores também, os professores, sobretudo, mas os gestores, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, os agentes de organização escolar, muitas vezes são obrigados a estarem nas escolas e eles se contaminam, tanto da rede estadual como principalmente da rede municipal, pior ainda em São Paulo, que o Bruno Covas obriga mais de 18 mil servidores da educação a permanecerem diariamente nas escolas municipais, se contaminando. Nós já tivemos várias colegas que morreram, se contaminaram, porque muitos servidores andam de ônibus, de metrô, de trem para chegar nas suas escolas, depois eles acabam entrando em contato também com pessoas da comunidade, se contaminam as suas famílias. Essa é uma decisão também criminosa que nós já denunciamos, inclusive, na Organização Internacional do Trabalho e na Organização Mundial de Saúde. Acionamos o Ministério Público Estadual, eu juntamente com o vereador Celso Gianazzi na Câmara Municipal, contra o Dória e contra o Bruno Covas. E os nossos gestores também estão sofrendo aqui, e o pessoal do quadro de apoio escolar, tanto na prefeitura como no estado. Essas pessoas estão passando por um verdadeiro estresse psicológico, um terrorismo psicológico contra elas e arriscando a vida dessas pessoas. O Estado expõe a vida dessas pessoas. Ao mesmo tempo que ele prega o isolamento social, fica em casa, quarentena, ele obriga os seus próprios servidores a se locomoverem, a transitarem pelas ruas para que cheguem, logicamente, ao local de trabalho. E não há necessidade de escolas abertas agora nesse momento. Não há todo o trabalho do diretor de escola, do vice, do coordenador pode ser feito remotamente em suas casas. Então, isso é muito preocupante. A outra questão que você levantou, qual que era, Guga? Desculpa, me fugiu aqui. Dos pais, né, que voltaram a trabalhar com a retomada e não tem onde deixar seus filhos, né? É uma situação difícil também, né, deputado? Então, isso porque o governo não combinou as coisas, né? Essa retomada deveria ser feita de uma forma mais responsável, com mais planejamento, de tal forma que isso só talvez pudesse acontecer já com uma certa flexibilização também das escolas. Então, e principalmente na área da educação infantil, onde a necessidade é maior, nas creches, né? Agora, nós não podemos arriscar em nenhum momento a vida das pessoas, nem da população, nem dos pais, nem dos alunos e nem dos profissionais da educação. Essa transição tem que ser feita com muito cuidado, com muito planejamento. Isso mostra claramente que o Estado não planejou. Ele liberou alguns setores da sociedade ao abrir o comércio, por exemplo. Então, muitos pais voltam ao trabalho e realmente os seus filhos ficam sem opção. Então, o governo deveria apresentar talvez uma opção para essa situação, mas ele não apresentou nem tipo de opção, não deu alternativa alguma para essas mães, para esses pais. Então, por isso que tem que ter planejamento nesse processo de flexibilização e de abertura. Repito, não seria o momento ainda, porque como que você flexibiliza no momento que a curva sobe? Nós estamos indo ainda para o pico de mortes. Não, é um contrassenso imenso. Foi como aquele rodízio. Foi o rodízio, né?
que o Bruno Covas fez em São Rodízios, Paulo. bloqueios, que acabou dando mais trânsito, não é isso? Isso, aquela experiência macabra que representou o aumento de contaminados, ela foi mal sucedida e todos sabiam que ia ser. Todos alertaram o prefeito, mesmo assim ele bancou tanto os bloqueios como aquele rodízio quase que permanente. Aí ele voltou atrás, porque não funcionou. Ele lotou, superlotou o transporte público, o metrô, ônibus e trem, e aí aumentou a contaminação. Era óbvio, qualquer criancinha de 5 anos sabia daquilo, menos o prefeito, que fez experiência macabra com a vida das pessoas. Agora, deputado Carlos Gianazzi, foi votado aí recentemente na Assembleia Legislativa de São Paulo o PL 350 de 2020, que é um projeto onde todos os deputados, né, deram sugestões, se juntou tudo num projeto, foi aprovado e agora ele caminha para a sanção do governador do estado. Eu gostaria de saber agora qual a sua opinião sobre esse projeto, quais os temas que o senhor acha mais relevantes que foram abordados e aprovados por essa Casa Legislativa. Olha, Guga, é um projeto que foi aprovado tardiamente, porque nós já estamos há 3 meses no sistema de pandemia, e só agora que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que tem um pequeno impacto. O impacto é pequeno ainda porque muitos artigos são autorizativos, né, e a gente vai ter que fazer uma pressão imensa para que o governo cumpra essa legislação, porque mesmo sendo autorizativo, a Assembleia Legislativa deu as condições legais para que o Estado, enfim, por exemplo, suspenda os prazos dos concursos públicos, que foi uma proposta que eu apresentei inicialmente, inclusive tem um projeto de lei, o primeiro projeto apresentado é a primeira emenda a esse projeto. Eu já vinha fazendo lives, audiências, reuniões com esses servidores, então eu me senti contemplado parcialmente contemplado, porque saiu autorizativo. Senão, segundo, me parece que a Constituição de Justiça, a Comissão de Constituição, a CCJ da LES, falou que senão teria visto de iniciativa. Mas foi aprovado, eu me senti parcialmente contemplado nessa minha luta, nessa proposta que eu tenho defendido já há um bom tempo. Pelo menos a minha luta é para que os servidores sejam chamados, em primeiro lugar, imediatamente. Professores, supervisores de ensino, diretores, agentes de organização escolar, escreventes, assistentes sociais do TJ, oficiais de promotoria, tantos concursos que estão aí em aberto, né, que a gente precisa chamar esses servidores urgentemente. Mas, como não houve chamada, pelo menos a suspensão do prazo. Então, achei que foi uma vitória parcial importante. Tem uma sinalização também para socorrer os trabalhadores da cultura, enfim. Foi positivo nesse sentido, mas é pouco. A Assembleia Legislativa tinha que dar uma contribuição muito maior e deveria estar aprovando outros projetos bem antes. Eu apresentei vários projetos de combate ao coronavírus, mas sobretudo para socorrer os trabalhadores desempregados, trabalhadores informais, servidores públicos que ficaram abandonados, como, por exemplo, os professores categoria O sem salário, os professores eventuais que estão sem salários na rede estadual, enfim, vários outros segmentos, trabalhadores da cultura, trabalhadores do transporte escolar. Eu apresentei vários projetos nessa direção, vários, mas não houve aprovação de nenhum, e outros deputados apresentaram também. Então, sem proteção social, não há como você bancar um isolamento social, uma quarentena minimamente satisfatória. Então, o projeto foi aprovado, mas é pouco, é até vergonhoso. Vários setores da sociedade dizem, pô, mas só agora que vocês aprovaram? 3 meses? Só agora? E alguns artigos já que foram aprovados, na verdade, o Executivo já está cumprindo antes da aprovação, nem havia necessidade. Mas, enfim, é um dado positivo, mas tardiamente. Nós temos que acelerar a aprovação de projetos para proteger a população do estado de São Paulo contra o coronavírus, garantindo a ela o isolamento social com a proteção social, com renda básica emergencial e com socorro aos pequenos e médios comerciantes, empresas que também devem ser socorridas, desde que garantam os empregos e salários dos seus trabalhadores. Agora, deputado Gianazzi, o senhor também, né, luta aí na proteção
dos servidores públicos e também dos servidores da segurança pública, né? O senhor tem falado bastante nesse tema. Quais são os principais problemas, deputado? Olha, primeiro, na segurança pública, eu acompanho muito a luta dos servidores do sistema prisional, que estão totalmente abandonados pelo governo, sem EPIs, com salários arrochados, se expondo, né, nos presídios por conta do coronavírus, mas que antes disso já estavam numa situação de extrema precarização. Inclusive, hoje eu denunciei aqui a perseguição a 2 servidores do sistema prisional, o Rogério Grossi e o Alexandre Silva, que são lá do CDP de Caraguatatuba, que foram suspensos por 30 dias, não recebendo seus salários durante esse período, porque estavam lutando contra essas péssimas condições de trabalho, contra a falta de funcionários. Por exemplo, Guga, tem concurso público já realizado e a Secretaria de Administração Penitenciária não chama esses servidores. Nós temos um déficit enorme de servidores. Os nossos presídios estão com poucos servidores, com poucos funcionários, e o governo tem que chamar. O próprio Tribunal de Contas já tinha denunciado isso há 2 anos atrás. Ela tem que chamar, tem poucos servidores, são absurdos, coloca em risco a segurança nos presídios e a segurança, sobretudo, da população do estado de São Paulo, mas não tem o chamamento desses servidores. Então, nós estamos lutando para que eles sejam chamados, para que haja condições adequadas de trabalho, para que haja condições de valorização funcional e, sobretudo, salarial desses servidores. A situação não é diferente também nos outros setores da segurança pública, na Polícia Militar, na Polícia Civil. Faltam funcionários, falta investimento em formação, né, falta investimento em condições adequadas de trabalho. E fazendo, logicamente, nós temos críticas à atuação de uma banda podre da Polícia Militar, que tem, né, marginalizado e matado os nossos jovens na periferia, os nossos jovens negros. Nós somos contra, estamos denunciando isso aí, mas é a banda podre, não vamos generalizar, né? Nós defendemos os trabalhadores da segurança pública enquanto servidores públicos, mas nós defendemos uma rigorosa apuração contra esses crimes, esses que têm acontecido contra os nossos jovens afrodescendentes que moram na periferia de São Paulo. A polícia tem que mudar a sua formação, ela tem que ser reeducada em relação a esse tópico, principalmente, a muitos, mas tem que desmilitarizar a nossa polícia, não é acabar com ela, desmilitarizar, acabar com essa formação de que o povo é inimigo do Estado. Agora, deputado Carlos Gianazzi, eu gostaria de pegar a sua opinião, um assunto que também tem tomado frente aí das conversas, das discussões, exatamente a série de manifestações que vem acontecendo, independente aí da opinião política, tem acontecido várias manifestações, que é um direito constitucional, porém umas, né, têm tido aí alguns abusos. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa situação. Olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil da história do Brasil. Nós temos uma escalada autoritária, nós temos aí um governo totalmente identificado com teses proto-fascistas, que é o governo Bolsonaro. Aquela reunião ministerial do dia 22 deixou muito claro, né, qual é o teor do governo Bolsonaro. Quem assistiu o vídeo e não entendeu aquilo não vai entender mais nada, absolutamente nada, que é um governo contra o povo, é um governo que tenta aparelhar, por exemplo, a Polícia Federal, para que ela vire uma polícia política do Estado e persiga os adversários políticos. Então, é uma escalada autoritária. Nós temos setores do governo ou apoiadores do governo defendendo o AI-5, defendendo o golpe militar, defendendo ataques ao Supremo, ao Congresso, ataques às instituições democráticas, ataques à imprensa, à liberdade de expressão, ataques aos profissionais da saúde. Olha o que o Bolsonaro fez agora, incentivou, incitou, encorajou a população a invadir hospitais públicos. Um absurdo. Aí saiu hoje, inclusive, uma notícia aqui eu acabei de ler, que na Bahia um
um deputado estadual do PSL, um militar, invadiu um hospital com a sua assessoria. Parece que ele estava armado, se eu não me engano, há indício de que eles estavam armados e, inclusive, expondo uma paciente que estava nua, fazendo a sua higiene. É um absurdo isso. Agora, nós defendemos todas as manifestações. Agora, uma manifestação que atenta contra o Estado Democrático de Direito, que defende fechamento das instituições, que defende golpe militar, é a ruptura institucional. Isso não pode, aí é demais também, não dá para confundir. Quando um grupo, né, armado joga rojões no Supremo Tribunal Federal, aí já aí a barbárie, aí é uma outra coisa. Mas a sociedade não aceita isso, a sociedade brasileira não é proto-fascista, né? E aí também, ao mesmo tempo que existe isso, agora tem uma reação da sociedade democrática. O Brasil começa a reagir, o Brasil já está acordando para o Bolsonaro, já está entendendo o que é o bolsonarismo, antes tarde do que nunca. E começa a ter muitas reações, inclusive da própria direita, que apoiou o bolsonarismo no início, já começou a perceber que entrou numa canoa furada e começa a ter algum tipo de reação com manifestações, com manifestos assinados, repito, por setores da direita. Nós que somos da esquerda, que somos progressistas, já estamos denunciando desde sempre, há muitos anos, o que significa o Bolsonaro. Agora, esses setores que apoiaram o Bolsonaro já estão, muitos deles fazendo autocrítica, já se arrependendo e organizando movimentações contra essa escalada autoritária que tem jogado o Brasil numa situação muito difícil, inclusive internacional, também desmoralizando o Brasil internacionalmente. Mas o que mais me preocupa nesse momento é que esse governo, que é um desgoverno, é o governo da destruição nacional, esse governo do Bolsonaro, ele, enquanto o Bolsonaro permanecer no poder, nós vamos ter mortes. Então, por isso que nós defendemos o fora Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro e do Mourão, ele tem que sair imediatamente, porque cada dia que ele fica na presidência significa mais gente morrendo do coronavírus, porque ele é um sabotador do isolamento social, ele não dá mínima para isso, é de uma irresponsabilidade criminosa, ele tem que responder. Ele já cometeu vários crimes de responsabilidade, tem mais de 34 pedidos de impeachment no Congresso Nacional contra o Bolsonaro, ele já foi denunciado nos tribunais internacionais, nas organizações internacionais, até o Trump, que é o I Love You dele, do Bolsonaro, criticou a política do Brasil de combate ao coronavírus. Ele disse esses dias, ainda bem que nós não seguimos o exemplo do Brasil, Trump, né, que é aliado do Bolsonaro. Então, o Brasil está afundando num vale de mortes e de falta de esperança por conta desse governo. Então, nós defendemos as manifestações democráticas em defesa da democracia brasileira, em defesa do Estado Democrático de Direito, da cidadania, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Agora, essas aí não, carreatas da morte, defender a AI-5, ditadura militar, é um absurdo, é um retrocesso, é a volta à barbárie brasileira. Nós temos que avançar rumo ao processo de construção do processo civilizatório. Com Bolsonaro é a barbárie, então nós temos que superar esse momento histórico. E o povo tem que reagir. Se a população não reagir e dar apoio a esses movimentos todos que lutam pela democracia, o Brasil vai afundar num vale de lágrimas, de mortes e desesperança total. Deputado Carlos Gianazzi do PSOL, quero agradecer a sua participação neste Conexão Legislativa. Até uma próxima oportunidade, um próximo encontro. Muito obrigado, Guga. Parabéns aí pela condução dos trabalhos. Este foi o deputado Carlos Gianazzi do PSOL que participou deste programa Conexão Legislativa, você em conexão com o Legislativo Paulista. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!